Vamos falar um pouquinho sobre a lista de projetos. A lista de projetos é basicamente uma lista que é um índice de todos os seus projetos. Não são detalhes sobre eles, são apenas os títulos. Tanto que se você for organizar essa lista no papel, a recomendação da David Allen Company é que você tenha uma página com o título Projetos e embaixo listar os títulos desses projetos. Então muitas vezes a gente quer complicar as coisas, especialmente quando a gente usa ferramentas digitais. É claro que dependendo da ferramenta, dentro do próprio item que você está criando o nome do seu projeto, você consegue inserir mais informações, se você quiser. Mas a minha dica sempre é, vá no simples. Oi, gente. Então, só para pontuar aqui, tá? A recomendação sempre é que você tenha uma lista com todos os seus projetos. Vendo o sistema do David, eu vejo que ele usa uma única lista para todos os projetos dele. Ele tinha ali cerca de 30 a 40 projetos, se eu não me engano, quando ele mostrou essa lista pra gente. Então, eu penso que ter uma lista com todos os projetos significa que você tem uma visão geral de todos os seus projetos em um único lugar. Existem ferramentas que permitem que você categorize os projetos, por exemplo, próprio Trello que eu estou usando agora, ele tem esse formato de quadro, então ele até encoraja a gente a criar colunas com as categorias, porque é o formato da ferramenta, é o formato do Trello. Mas eu ainda acho que ter uma única lista com todos os projetos é um benefício grande. Não porque seja o melhor formato para todo mundo, mas porque é o formato mais simples. Então o que eu estou querendo dizer aqui nesse momento é que se você está começando a usar o GTD agora, começando a se habituar ao GTD, talvez valha a pena você ter uma única lista, depois se você sentir necessidade você fica categorizando, porque o que eu vejo entre os meus alunos é que muitas vezes eles ficam tentando categorizar e isso acaba mais complicando do que ajudando. Então só verifica se esse não está sendo o seu caso para você conseguir implementar o GTD. Essa é a recomendação. E não complicar essa implementação, tá bom? Ter uma lista de projetos é um componente crítico aí do seu sistema no método GTD. É a essência da revisão semanal. Reconhecer os projetos que você tem em andamento vai te dar muito controle e também perspectiva do que você está pretendendo concluir em até um ano e de para onde a sua vida está caminhando. Então, no exercício anterior, pode ser que você já tenha identificado projetos, como eu mostrei para vocês, né? Ainda estou com os meus aqui. Caso você não tenha feito esse exercício que eu ensinei no vídeo 9, faça esse exercício agora. Como que você identifica projeto? Vá nas suas listas de próximas ações, uma por uma, e pergunte se aquela próxima ação conclui o que você quer fazer. Se sim, beleza, passa para a próxima. Se não, então pergunte-se o que conclui, qual é o meu resultado desejado. Muitas vezes, o nome desse resultado desejado é o nome do seu projeto. Então você identifica o projeto e cria um item lá na pastinha, na lista de projetos. Desnecessário dizer, mas, bom, vou falar, né? Tanto a aproximação quanto o projeto tem que ter um verbo, gente. Isso é tornar as coisas claras. Não adianta você ter um projeto chamado Viagem de Férias. Tá, mas qual é a sua responsabilidade com relação a esse projeto? O que você tem que fazer? É organizar? É só participar? Qual que é? Então tem que ter um verbo. O verbo ajuda a tornar os itens cada vez mais claros, tá? Então se você não fez isso espontaneamente enquanto você estava esclarecendo, faça agora nessa revisão que você está fazendo para identificar projetos. Aqui no livro do GTD, na página 195, o David Allen fala qual que é o valor de ter uma lista completa de projetos. E aí aqui na página 197, ele dá algumas sugestões do que você pode olhar para descobrir projetos que você tenha que talvez estejam ocultos, que nesse exercício do esclarecer você não identificou. Falando um pouquinho sobre a organização dos projetos em si. O que é essencial nesse momento aqui na instalação é que você tenha uma lista com todos os seus projetos em andamento listados. Só isso. Agora, é claro que à medida que você vai evoluindo no GTD, você vai tendo vontade de fazer algumas outras coisas. Por exemplo, posso categorizar essa lista de projetos, como dividir em pessoal e profissional, ou ter projetos divididos de acordo com as áreas da minha vida? Pode, você pode fazer tudo, mas nesse começo, para não complicar, eu recomendo, e o David também, que você tenha uma única lista de projetos. Para vocês terem uma ideia, o David Allen tem só uma única lista de projetos. Então, muitas vezes a gente começa a dividir, categorizar as coisas e acaba mais complicando, mais microgerenciando do que facilitando, sabe? Então, eu sempre busco simplificar. Eu gosto de ter uma única lista de projetos também. Eu acho que isso me ajuda a ter uma noção melhor do volume das coisas. Uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer é como que eu vinculo as próximas ações aos meus projetos? E, gente, essa pergunta, assim,
Em nenhum momento David Allen recomenda vincular uma coisa a outra. Próxima ação é uma coisa, projeto é outra. Você não vai executar um projeto, então você não tem que entrar num projeto para ver quais são as próximas ações dele. Você vai entrar na lista por contexto ou no seu calendário para ver quais são as próximas ações que você tem que fazer. Ou naquele dia, horário específico, ou no contexto em que você está. Acho que essa é a parte mais polêmica em todos os meus cursos, em tudo quanto é lugar, quando a gente fala de projetos e próximas ações. Então eu achei legal vir a Thaís do Futuro aqui fazer alguns comentários. De modo geral, no seu dia a dia, você não precisa saber que você tem que trocar os pneus do carro, você só tem que saber que você tem que acessar o site, sei lá, da Magazine Luiza e pesquisar preços de pneus. Então o que o David está querendo dizer aqui é que você não tem que entrar dentro de cada um dos seus projetos para você saber qual é o próximo passo, porque isso vai ocupar muito tempo do seu dia a dia. O que ele está recomendando é que você tem que olhar o seu calendário ou a sua lista de próximas ações por contexto para que você saiba o que você tem que fazer no dia a dia. É assim que você gerencia o dia a dia, é assim que você faz os projetos darem andamento. Uma vez que você veja essa próxima ação ali na sua lista com outras diversas próximas ações de vários projetos diferentes, isso permite que você ande com vários projetos ao mesmo tempo, independente de quais projetos essas ações fazem parte, você vai executando as ações porque você está no contexto mais apropriado. E quanto mais clara você tornar a sua ação, mais claro vai ser para você qual é o projeto que faz parte. Você não precisa entrar no projeto para saber que pesquisar preço de pneu é referente ao projeto de trocar os pneus do carro, sabe? Agora, é claro que dependendo da ferramenta que você usa, você consegue manter essa organização tanto da aproximação dentro do projeto, quanto no contexto apropriado ou linkado ao calendário. O que ele está querendo dizer é que você não precisa obrigatoriamente ter esse link, entendeu? Eu acho que esse é o ponto mais essencial de todos. As próximas ações, elas têm que ser vistas quando você efetivamente vai executar as próximas ações, que é no seu dia a dia, e não na revisão semanal. O que você olha no seu dia a dia? O seu calendário e as suas listas de próximas ações. Por isso que elas têm que ser possíveis de serem visualizadas nessas ferramentas. Acho que essa concordância ficou correta. Claro que dependendo do programa que você usa, você pode usar tags para linkar uma coisa com a outra, mas não é necessário. Isso é mais microgerenciamento. Veja se compensa o trabalho que você tem linkando as ações aos projetos, se é uma coisa que realmente precisa. Se você esclarecer bem o nome da próxima ação, você pode usar palavras-chave que facilitem a busca. Então você, por exemplo, está organizando uma viagem para Paraty. Peguei um exemplo meu aqui. Se todas essas próximas ações tiverem essa palavra-chave Paraty, se você digitar na busca na sua ferramenta de listas Paraty, vai aparecer todo o resultado daquilo, tanto com relação ao projeto, as próximas ações e outras informações. Outra coisa também que é uma informação que é muito importante é que é o seguinte: à medida que você for avançando no GTD, você vai descobrindo outras técnicas que ele tem. Uma delas é chamada modelo de planejamento natural de projetos. Nem vou entrar nisso aqui porque já é mais avançado. Nesse modelo de planejamento natural, a gente aprende como que a gente organiza as diversas etapas, os cronogramas dos projetos, que é a forma que a gente usa para controlar o status daquele projeto. A gente não usa as próximas ações para saber o controle daquele projeto. As próximas ações são simplesmente a operacionalização desse controle que a gente faz. Para dar um exemplo muito simples, se você estiver organizando, por exemplo, sua viagem de férias para Paraty, você pode listar dentro desse projeto tudo o que você tem que fazer com relação a ele. Não estou falando que precisa, você pode fazer se você sentir necessidade. Então você lista lá, você tem que ver hotel, passagem, passeios, orçamento, enfim. Você lista lá, isso não são próximas ações. Porém, você ter isso listado te dá um controle do que tem que ser feito. Então na sua revisão semanal, quando você olhar para esse projeto, você vai ver essa lista de coisas a fazer e vai se perguntar: tá, hotel, tem alguma próxima ação aqui? Sim, eu tenho que ligar para o hotel para confirmar a reserva. Isso é uma aproximação que você vai colocar lá na lista correspondente ao contexto que tem que estar para ligar. Uma outra dúvida muito comum que costuma surgir aqui nesse ponto é se a gente precisa listar todas as ações do projeto, todos os passos do projeto, no momento que você descobre que você tem um projeto. Né? No GTD, o David tem uma recomendação muito clara, que é a regra dos 2 minutos. Tudo aquilo que leva até 2 minutos, ou menos, né? Até 2 minutos, a gente faz na hora. Se você acreditar que você listar todos os passos de um projeto você consegue fazer em menos de 2 minutos, você até pode fazer na hora que você está esclarecendo. Mas de modo geral, não leva 2 minutos para você fazer qualquer cronograma de projeto ou listar todos os passos ou todas as ações de um projeto. Então o que ele está querendo te dizer é que não precisa fazer isso na hora. Claro que não existe nenhum tipo de regra escrita em pedra, então se você quiser dedicar tempo ali do seu dia para, quando você identificar um projeto, você já querer listar todas as ações dele, você pode fazer. Não tem nenhuma polícia do GTD que vai bater na sua porta e falar: não faça isso.
Mas o que o David está querendo dizer aqui é que, na verdade, nesse momento que a gente descobre que a gente tem um projeto, quando a gente está esclarecendo a nossa caixa de entrada, a gente só precisa definir qual é a próxima ação que vai fazer aquele projeto andar. Basicamente isso. E muitas vezes essa próxima ação pode ser planejar o projeto, listar todos os passos desse projeto, porque é isso que você vai sentir que vai fazer com que aquele projeto ande, tá? Então, se uma próxima ação, que pode ser listar todos os passos desse projeto, levar mais de 2 minutos, você não vai fazer na hora, só vai identificar que essa é a próxima ação do projeto. Ele faz isso porque muitas vezes a gente tem projetos que não tem uma próxima ação definida e aí o projeto não está em andamento, sabe? Ele não vai andar. Então, muitas vezes, num primeiro momento, basta você definir a próxima ação. Depois, na revisão semanal, ao longo da semana, à medida que você for executando as ações, você vai definindo novas ações para aquele projeto. E pode até chegar um ponto que você fale, não, eu tenho que sentar e definir as próximas ações desse projeto, tá bom? O que ele está querendo dizer é, não precisa ser feito no momento que você identifica um projeto. Quando você identifica um projeto, a única coisa que você tem que definir é a primeira próxima ação com relação a ele, que muitas vezes pode ser listar todos os passos desse projeto, mas se não leva 2 minutos, você não vai fazer na hora que você está esclarecendo, você vai fazer depois. Simples assim. Outra recomendação para você tomar cuidado ao vincular ações aos projetos é a seguinte: muitas vezes, por ver que uma próxima ação faz parte de um projeto, você clica e entra no projeto, e aí você sai do modo de execução para entrar no modo de planejamento. E o David Allen não quer isso, ele quer que você fique no modo de execução, para isso que servem as listas por contexto, para te dar agilidade de execução. Se um projeto demanda mais planejamento, não tem problema nenhum você criar uma próxima ação que seja cuidar melhor do planejamento desse projeto, ou planejar melhor o projeto tal. Mas isso é uma próxima ação que você definiu e vai colocar na lista apropriada, e não ficar entrando em todos os seus projetos para fazer isso toda hora. Quando a gente for falar da revisão semanal, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer aqui é para simplificar, gente, é para ter uma lista, um índice de todos os projetos em andamento, não é para ter detalhes sobre os projetos, não entra nessa agora, porque é nesse tipo de complicação que as pessoas entram e acabam se perdendo. O que o David Allen está falando é que a gente tem que ter uma lista com o nome dos projetos em andamento, só isso, só para a gente ter o controle do que está em andamento. A gente ainda vai falar mais para frente sobre materiais de suporte a projetos em outro vídeo, mas a sua missão para hoje, essencialmente, é simplesmente povoar a sua lista de projetos, tá bom? É isso então, nos vemos amanhã. Tchau!